Olá pessoal, releituras de volta. No vídeo de hoje eu vou trazer a seguinte pergunta: qual o melhor, Freud ou Jung? Bem pessoal, na verdade essa pergunta é mais uma provocação, uma brincadeira aí, né? Com os meus amigos, tenho amigos freudianos, amigos seguidores da psicologia analítica do Jung, né? E na verdade a minha opinião é que todas as duas são muito boas, né? Sendo que muda um pouquinho só a questão da ênfase que cada uma vai dar, né? O Jung ele traz a ideia de uma individuação, então ele traz um modelo de psique, né? E o Freud ele vai trazer outras ideias, né? Ele vai trazer a estrutura das tópicas, ele vai fazer um aprofundamento na questão, digamos assim, do sintoma, né? Então, assim, a questão de qual abordagem é melhor, a gente já trouxe isso em outro vídeo, né? Não existe uma abordagem que seja melhor do que a outra, não existe uma abordagem que seja verdadeira enquanto as outras sejam falsas, tá bom? Qual é a minha opinião sobre essa questão, né? O Jung, com o seu processo aí de falar sobre os símbolos, de falar sobre as mitologias, sobre a religiosidade, sobre os contos de fadas, sobre literatura, né? Ele vai ter uma visão mais, digamos assim, mais focada para a questão de como é que é um funcionamento psíquico saudável, né? Digamos assim, né? Enquanto que o Freud ele vai aprofundar mais na questão de como é que funcionam as neuroses, as psicoses, e aí, consequentemente, toda a linha da psicanálise, né, vai trazer mais essa visão, digamos assim, mais focada, digamos assim, nessa questão de como é que funcionam as doenças. E aí, nesse sentido, às vezes a gente pode ter a tendência de achar que um pode ser melhor e o outro pode ser pior, mas todos os dois são muito importantes, né? Na minha prática clínica, tanto teve momentos em que eu precisei aprofundar em Jung, de ter esse modelo, né? Principalmente na época da faculdade eu estudei muito Jung para poder ter esse modelo de como seria o funcionamento psíquico, né? Tendo esse mapa de uma totalidade psíquica, digamos assim, né? Freud ele não se propõe a pensar na psique como uma totalidade, né? E sim como um sistema que tenderia a ter uma série de estímulos, e esses estímulos, esse sistema ele vai procurar descarregar esses estímulos que seriam desprazerosos, né? E também procuraria outros estímulos que fossem prazerosos. Então, nesse sentido, a psique seria um sistema de equilibração, um sistema de tensão. Ele utilizaria aí mais a metáfora mesmo da psique como um organismo vivo, né? Que estaria tendo como objetivo máximo o objetivo de viver, de sobreviver, né? De conseguir continuar vivendo. Então, o maior objetivo da psique seria aliviar as tensões, aliviar o desprazer e obter também o prazer, obter a satisfação, né? Como sendo seu maior objetivo. Nesse sentido, quando eu precisei também aprofundar em alguns quadros clínicos mais, digamos assim, patológicos, eu estudei muito mais a psicanálise, porque ela traz, né, mais detalhadamente, com melhores, digamos assim, aprofundamentos, na minha percepção, essa questão de como funcionam os quadros psicopatológicos, os quadros adoecidos, né? Enquanto que a psicologia junguiana fica muito naquela história, mas isso é um sintoma, é o contrário de símbolo, né? E não detalha, não diferencia tanto. Não sei, alguns autores mais modernos, né, como Hillman, etc., que vão trazer mais essa questão, tá bom? Quando a gente vai para Lacan, né, na psicanálise, a gente tem toda uma reestruturação linguística, né, todo um aprofundamento linguístico. Então, nesse sentido, o Lacan ele traz essa, digamos assim, essa amplificação da psicanálise, né, trazendo uma ideia de sair de uma certa literalidade com que o Freud tratava suas hipóteses e faz com que a psicanálise se torne mais simbólica, mais voltada para a questão do significado, da fala do sujeito, e o sujeito se constituindo na medida em que fala, né? Nesse sentido, Lacan também traz a ideia em falar em um sujeito do inconsciente, que seria aquele sujeito que fala nas entrelinhas, aquele sujeito que fala enquanto que aquela pessoa ali acredita estar falando e está trazendo um discurso, um outro discurso vai se construindo, que seria esse discurso do inconsciente, né? Então, nesse sentido, eu também vou trazer a ideia de que os junguianos eles vão trazer mais percepções sobre a literatura, sobre a antropologia, sobre a religiosidade, né? Enquanto que os freudianos também, o movimento psicanalítico de maneira geral, ele traz visões mais críticas da sociedade, né? Quando o Freud traz lá o seu mal-estar na civilização, né? Isso abre, digamos assim, como campo de estudo, esse estudo da sociedade, das suas patologias, e questões como a violência social,
questões como a desigualdade, o fascismo, né, e uma série de outras questões que também vão ser muito interessantes aí nesse campo de análise social, tendo como base, né, digamos assim, essa visão psicanalítica. Então todas as duas, para mim, sou suspeito para falar, gosto muito de um, gosto muito do outro movimento, né, mas eu acho importante também a gente sempre tentar trazer a visão mais, digamos assim, mais atualizada, né, dos autores atuais e não ficar apenas numa visão muito restrita em qual foi a ideia que Jung trouxe, qual foi a ideia que Freud trouxe e ficar somente nas leituras básicas, né, desses autores, né. Importante a gente fazer um diálogo com o que acontece na contemporaneidade, na clínica contemporânea, nos diagnósticos mais atuais, né? Em todas essas questões aí voltadas para os novos transtornos, como o borderline, como o transtorno bipolar, como as novas formas de ver a ansiedade, a depressão e todas as sintomatologias que aparecem na clínica contemporânea. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Deixe seus comentários, suas dúvidas e deixe também a sua opinião. Qual será o melhor, Freud ou Jung, né? Qual que é o melhor para você? Curta, comente, compartilhe. Continue acompanhando nosso Releituras. Grande abraço a todos e todas.